Então lá, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Então, como eu disse para vocês, nós vamos degustar o capítulo 8 de Romanos. Nós vamos realmente aqui ir degustando, porque tem muitas coisas aqui. Então a gente não vai avançando para um texto longo, não uma porção muito longa não, para aproveitar tudo que Romanos tem. Vamos ler então, queridos. Eu vou ler aqui na versão Almeida corrigida, tá bom? E nós vamos seguindo aqui. Diz o seguinte, ó. Porque, verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso agora 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então, só para a gente poder relembrar, semana passada, queridos, nós tratamos então dos versos 1 ao 4, que é aí, digamos, o fechamento, vamos dizer assim, o fechamento daquilo que Paulo começa no capítulo 7, e ao mesmo tempo a conclusão do que Paulo trata desde o capítulo 1, porque ele começa o versículo 1 do capítulo 8 dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso a gente já desenvolveu já semana passada, né, falando sobre essa questão, comentando sobre isso. Aí o que é interessante? Quando você lê o versículo 4, dá uma olhadinha no versículo 4, olha só o verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então ele está falando do sacrifício de Jesus, ele está falando da obra de Cristo, e ele está dizendo o seguinte, que o que Cristo fez, ele realizou algo assim tão poderoso, que é como se, e de fato nós cumpríssemos a justiça. Então, nós cumprimos toda a lei, através de Cristo Jesus. Aí diz assim, irmãos, agora, ó, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então ele fecha o versículo 4, ou pelo menos o versículo 4, ele fecha com essa declaração de Paulo. Segundo aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Então aqui eu tenho que parar um pouquinho para te explicar algo interessante. Até porque semana passada eu não falei desse trecho mesmo, desse versículo. Mas só para você entender. O que Paulo está mostrando para nós aqui? Qual é o resultado final e prático da nossa salvação? Como assim, pastor? Presta bem atenção, irmãos. Olha só. Quando nós pegamos, porque a gente já está no capítulo 8, então só para a gente aqui, né, se situar. Quando você pega do capítulo 1 até o capítulo ali, vamos colocar até o início do capítulo 7, quando Paulo conclui dizendo mortos para a lei, então Paulo está mostrando para nós o seguinte, o que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte, olha o que foi realizado em vocês que creram em Cristo Jesus. Vocês foram justificados. Lembra que ele está dizendo? Olha, o Espírito habita em vocês. Olha, ele vai mostrando para nós. Vocês morreram para o pecado. Vocês morreram para a lei. Agora vocês vivem para Deus. Lembra? Tudo aquilo que nós já exploramos. Aí o que Paulo vai falar agora? Tá, depois que eu disse isso tudo, que eu mostrei para vocês, a obra que foi realizada em vocês, a gloriosa obra que foi realizada em vocês, é para qual finalidade? Para que isso tudo, pastor? E aí Paulo começa então a introduzir, a partir do verso 4, aquilo que nós chamamos de a vida no Espírito. Diga comigo, a vida no Espírito. Ou seja, tudo aquilo que você leu comigo, que Deus realizou em nós por meio de Cristo, nos preparou, olha que coisa, queridos, nos colocou em uma posição, em um lugar, para que agora a gente possa o quê, irmãos? Ter uma vida onde nós vamos andar aonde? No Espírito. Então é isso que eu estou te falando. Olha como essa carta é rica. Porque ela está abordando praticamente todos os aspectos da vida de um crente. Envolve tudo. Então o que ele mostra? Olha, o estilo de vida do crente agora é um estilo de vida onde, irmãos? No Espírito. Por isso que ele fala, de novo, verso 4, ó, que não andam segundo a carne,
mas andam o quê, queridos? Segundo o Espírito. Então, é o seguinte, então agora, vocês serão um povo, vocês são pessoas que têm condições, capacidade, para não mais viver ou andar segundo o quê? A carne, mas para viver e andar o quê, irmãos? No Espírito. Ele começa introduzindo assim, essa parte. E aí, o que então Paulo vai começar a explorar a partir do versículo 5? Ele vai nos explicar o que é o andar na carne, o que é viver na carne e o que é o viver no Espírito. Obviamente que a ênfase dele é... Ele usa a carne para contrastar, para você perceber o que é a carne e o que é espírito, mas para mostrar para o crente que agora o crente, ele vive e pode andar também aonde? No Espírito. Quantos estão entendendo aqui? Percebeu então a introdução agora do que ele vai tratar, do tema que ele está falando? Vida no Espírito. Digamos assim, são os resultados finais. Amém, queridos? Resultados finais, as conclusões de tudo aquilo que em Cristo nós nos tornamos. Amém? Então ele começa agora o verso 5, falando o seguinte. Por quê? Aí ele explica, né? Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Pastor, o que está acontecendo então aqui? Então, nesse versículo agora, o apóstolo Paulo começa a apresentar para nós algo interessante. Paulo está nos mostrando, irmãos, que existem dois princípios, como é que eu posso colocar para vocês? Duas forças, dois princípios, duas forças ou dois domínios. Quais são esses dois domínios? Só para a gente observar. Paulo vai chamar um de carne, que depois eu vou falar mais à frente para vocês o que seria isso. E Paulo depois vai chamar o outro de espírito. Então Paulo está mostrando para nós que existem dois princípios, carne e espírito. Pastor, o que o senhor quer dizer quando o senhor diz princípio? Quando eu falo de princípio aqui para vocês, eu estou falando de uma força. Eu expliquei isso semana passada, utilizando, se não me engano, o versículo 2 para vocês, de Romanos 8. Então, quando eu falo de princípio, que é o que Paulo está mostrando para nós aqui, Paulo está falando de uma força. Como assim uma força? Lembra que eu falei da lei da gravidade com vocês? Explicando aqui, semana passada eu falei sobre isso. E o que eu falei sobre a lei da gravidade? Que a lei da gravidade, ela não é um código moral, um código ético. Mas nós chamamos de lei, né? A lei da gravidade. Mas em que sentido? Como um código moral, um código ético, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não. Quando a gente fala de lei da gravidade, nós estamos nos referindo ao quê? A uma força, a um domínio. Então o que é interessante para você observar? A lei da gravidade está atuando agora, aqui neste lugar, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, ela está. Ninguém aqui está flutuando, tá, irmão? Ninguém aqui está flutuando, boiando no ar, não. Se você observar, nós estamos todos sentados aqui agora, né? Vocês estão sentados, eu estou em pé, estamos muito bem seguros aqui, né? Então ninguém sai flutuando. Mas por que não, pastor? Porque existe o quê, queridos? Uma força que nós chamamos de lei, que essa força faz o quê? Ela impulsiona, ela empurra, ela segura, é a força. Que nós chamamos do quê? Da lei da gravidade. Então, quando Paulo aqui, presta bem atenção para você entender, irmãos, porque, como já foi falar semana passada, esta força está operando dentro de você. Aliás, essas duas forças é que operam dentro do ser humano. Ou vai ser carne, ou vai ser espírito. Então é importante você entender essa introdução aqui, para você compreender o dinamismo dessa força. Qual, pastor? Carne e espírito. É importante. Então o que Paulo está dizendo? Que essa lei da gravidade, ela é uma força. É o que ela é. Então quando eu falo de existem dois princípios, o que eu quero dizer, irmãos? Existem duas o quê? Leis,
forças, domínios, que está operando, aonde? Dentro de cada pessoa que existe no mundo. Queridos, todo mundo carrega uma dessas duas forças, um desses dois princípios. Todo mundo carrega isso dentro de si. Todo mundo neste mundo carrega então isso dentro de si. Amém? Agora, o que é interessante? Na minha versão, e aí eu vou dizer para você, eu gosto muito da tradução João Ferreira de Almeida, nesse capítulo 8, principalmente os versículos 5 e 6. Por quê? Leia de novo aí. Porque os que são segundo a carne, essa palavra, irmãos, ó, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... É interessante porque eu digo para você assim, os tradutores, né, como a gente fala aqui, né, arrebentaram, mas assim, ó, tiraram 1000, nota 1000, por utilizar essa palavra inclinação. Por que eles arrebentaram, pastor, por utilizar essa palavra inclinação? Porque na verdade, essa palavra, ela é uma palavra interpretativa. Como assim? Ela não é ao pé da letra como deveria ser traduzido no original. Mas eles carregaram o quê? O sentido do que Paulo está falando. Então, para nós, quando lê, isso para nós se abriu o entendimento de uma maneira assim maravilhosa, para você entender sobre o que Paulo está falando. Agora, pastor, originalmente, o que essa palavra significa? Então, a palavra inclinação, como foi traduzida ali, é uma palavra grega, que no grego ela está escrita assim, ó, fronema. Não sei se você lembra, mas nós já falamos sobre essa palavra aqui. Diga comigo assim, ó, fronema. Fronema. Como se tivesse um F e um R junto mesmo, tá? Fronema. E o que é interessante? É que essa palavra fronema, sabe o que ela está ligada, assim, no contexto original dela? Mente. Mentalidade. A palavra fronema, no grego original, o sentido dela é de mente, mentalidade. Se você pegar uma NVI, se alguém tiver uma versão mais contemporânea, mais atual, NVI, você vai perceber que não fala inclinação. Fala assim, a mente. Alguém tem essa versão aí, alguma coisa assim? Mentalidade, tem aí? Tem? Tem, irmão Ceni? Como é que tá na versão do senhor aí? Tá mente, né? Aí, ó, perfeito. Olha na versão do irmão Ceni. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Na nossa versão corrigida, vai colocar assim, ó, inclina-se para as coisas da carne, né? Como eu falei, eu gosto muito da versão João Ferreira de Almeida, embora não é a tradução ao pé da letra. Mas é o sentido dela, é que essa palavra inclinação nos mostra, queridos, como que essa força, ela opera dentro de nós. Quando ele utiliza a palavra inclinação, abre para nós o entendimento para entender o seguinte, como que essa força, ou esses dois princípios, ou essas forças, elas operam dentro de nós. E aí o sentido da palavra é o seguinte, que ele está dizendo o seguinte, quem é segundo a carne, inclina-se, ó, vai se inclinar para aquilo que é da carne. E quem é espírito vai se inclinar, entendeu o sentido? Ó, para aquilo que é o quê? Para o espírito. Eu gosto, para simplificar para as pessoas, quando eu falo sobre a vida na carne, ou a vida no espírito, melhor dizendo, não a vida na carne, mas quando eu estudar a vida no espírito, eu gosto de usar para ela o seguinte, essa palavra inclinação a gente pode também entender como disposição interna. Disposição interna. Vou repetir, o que é inclinação? É uma disposição do nosso interior. Você vai entender, você vai entender. Antes de conhecer o Senhor Jesus e crer no Senhor, você tinha uma disposição para aquilo que era de Deus? Não. Interna. Tenta lembrar aí. Você tinha uma disposição que era quase que natural, automática para as coisas de Deus? Quem tinha isso? Podemos dizer assim, ó, aquela vontade, aquele desejo de ir para a casa de Deus, de ler a palavra, de orar. Você tinha essa disposição? Tá. Antes de você conhecer Jesus, qual era a sua disposição interna então? Era para o quê?
A sua inclinação era para o quê? Para o pecado, para o mundo, não é verdade? Para se drogar, para se prostituir, para se embebedar, né? Se embebedar, ou seja, para cometer pecados. Nunca que você acordava um dia e falava, ai, que vontade de ir para a igreja hoje, você fazia isso? Quando você viu uma igreja, o que você pensava? O que você fazia? Quando alguém te convidava, ai, eu não ir para a igreja. Entende como é que é? Então, eu estou te dizendo, porque essa inclinação, por isso que eu gosto aqui, ó, inclinação, porque ela mostra o quê? Que existe uma, vamos dizer assim, uma predisposição. Mas essa predisposição acontece por causa do quê? De uma força do princípio que agora está operando em nós. Entende como é que é? Pastor, se eu agora me inclino para as coisas do Espírito, é porque existe uma predisposição ou uma disposição interna que opera você, que impulsiona, que te empurra para aquilo que é de Deus. Isso é tão fato que quando você... Quem sente falta aqui? Eu estou usando esse exemplo para você ir percebendo. Mas quando você não vem a comunhão na igreja, você sente falta? Sente ou não sente? Tá, e você acha que isso é o quê? É natural, é normal. Não, isso é do Espírito. É daquela disposição do Espírito que gera, que nos inclina para isso. Está compreendendo ou não, queridos? Então o que Paulo está falando aqui é isso. Existem duas forças que ou nos inclina para aquilo que é da carne, ou nos inclina para aquilo que é o quê, queridos? Do Espírito. Agora, é interessante porque, como na versão NVI, as mais atuais, vão traduzir uma mente voltada. Né? Uma mente aqui voltada. E é interessante porque a palavra fronema, embora ela traz assim, a ideia de mente, mentalidade, ela também traduz assim como o foco da mente. Então é interessante porque, antes de Cristo, qual era o foco da sua mente? Percebeu? Então encaixa agora. Qual era o foco da sua mente antes de Cristo? No que você pensava? No que você valorizava? O que você ansiava? Qual era o teu foco? Percebeu? Depois de Cristo, qual é o seu foco agora? Da sua mente. No que a tua mente se agarra? No que a tua mente está direcionada? Qual é? Então é esse entendimento que está aqui quando ele fala o quê? Aqueles que se inclinam, esse princípio, essa força que agora opera no ser humano. Então na humanidade opera o quê, irmãos? Duas forças. Ou é a carne, né? Dois princípios. Ou é a carne, ou é o quê, igreja? O Espírito. Então qual é a primeira coisa que a gente pode concluir aqui? O princípio, olha agora, ou a força interna, ou a disposição interna, determina a mentalidade do ser humano. A inclinação do ser humano. Então, olha que coisa interessante. O que vai determinar qual é a minha inclinação para aquilo que eu inclino, para onde eu vou ser inclinado, será o quê? O princípio. Um desses dois princípios. Uma dessas duas forças, uma dessas duas disposições. É isso que influencia a mente, a mentalidade, o foco, a inclinação. Quantos estão entendendo aqui, queridos? Então, quando eu falo de mentalidade, nesse contexto bíblico, que é o que Paulo está trazendo, é mente, foco, disposição. Seria isso que significa. Amém? Agora, o que é interessante? Queridos, isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Eu falo para você, eu amo pregar a vida no Espírito. Eu gosto demais. Tá? Você lembra que nós pregamos aqui o ano passado, né? Eu acho que foi até novembro do ano passado. Vida no Espírito, foram 4 domingos, a gente falando de Gálatas, tá lembrado? Sobre Gálatas, foi maravilhoso. Né? E é um tema que eu sou assim muito recorrente, eu amo tratar sobre isso, tá? Foi no ano passado, não, foi em fevereiro desse ano. A gente tratou sobre a vida no Espírito. Mas o que é interessante? Tudo vai depender do que, queridos? Do princípio. Ok? De um princípio. Agora, esse princípio, essa força, olha só, irmão Cido, essa disposição interna será de acordo com a sua natureza. Vou explicar. Esse princípio,
essa disposição interna, essa força que opera dentro de nós é de acordo com a sua natureza. Irmão, você vai ver como é que vai abrir o seu entendimento aqui, igreja. Olha só. Como assim de acordo com a sua natureza? Não estou entendendo. Paulo não apresenta dois princípios? Sim ou não? Quais são as naturezas desses dois princípios? Um é o quê? A natureza de um é o quê? Carne. E a natureza do outro? Espírito. Percebeu? Então ele está dizendo que essa força, esse princípio, ele vai operar de acordo com a sua natureza. Então, se o princípio, essa força, essa disposição, a sua natureza é carne, tudo vai ser inclinado para o quê, irmãos? Para a carne. Agora, se essa força, esse princípio, essa disposição é espírito, vai se inclinar para onde? Para o espírito. Então, o que Paulo faz aqui? Paulo apresenta duas naturezas. Carne e espírito. E aí, nós vamos observar depois, né, ao longo dos versículos aí, mas o que a gente já pode adiantar? Que são duas naturezas que contrastam uma com a outra, quer dizer, são completamente diferentes. São completamente antagônicas, são completamente opostas, que nem água e óleo. Quem está entendendo, irmãos? Não se misturam, não se complementam, não se completam, porque as suas naturezas são completamente diferentes. Carne é carne, espírito é espírito. Elas não se misturam. Então Paulo apresenta, dizendo o seguinte, olha, existem essas duas forças, com naturezas completamente diferentes. E serão elas que irão determinar para onde o ser humano vai se inclinar. Olha que coisa, hein? São elas que determinam para onde o ser humano vai o quê, queridos? Se inclinar. Quantos estão entendendo aqui? Por isso, como eu coloquei, o princípio, ou a força interna, ou a disposição interna, determina o foco da mente, da inclinação. Mas sempre lembrando que vai ser determinado de acordo com a sua natureza. Ou seja, a carne impulsiona, olha o que eu estou falando, a carne impulsiona para as coisas da carne. E o espírito, irmãos, impulsiona para as coisas do espírito. Então vai ser sempre assim. O que é essas forças, pastor? Eu gosto de colocar essa palavra. Essas forças que operam no ser humano são forças que são princípios que estão sempre o quê? Impulsionando ele. Entendeu? Para você entender isso, é que nem um carro quando você vai ligar o carro. Existe ali um tal de motor de arranque. Você liga, né irmão Cid? Você vira a chave, na hora que você bate a chave, é esse motor de arranque que impulsiona o motor para girar. Mas é interessante que esse motor, irmãos, ele só funciona no momento que você dá a partida no carro. Depois que deu a partida, que gira o motor, ele não funciona mais. Porque o que ele é? Ele é uma força, é um princípio, entendeu? Que impulsiona. Como é que a gente pode falar? É aquele tranco. Entendeu como é que é? É aquele tranco. E aí você só segue. Quem entendeu? Compreendeu? Então é interessante porque aqui você começa a entender como é que o Espírito Santo também atua na gente. Como é que ele atua no crente? Como motor de arranque. Ele só impulsiona. Ele é como eu digo, o princípio ativo. Ele impulsiona você. Tá dando para entender? Ele, não é que ele te força, mas ele vai dar te impulsiona, e aí você segue aquilo. É como o motor de arranque do carro. Então você só dá a partida, ele faz o motor girar. Na hora que o motor pega, ele para. E o motor segue. Quem está entendendo aqui? Amém. Mas se não tiver um motor de arranque, o carro não sai do lugar.
ele não se move. Entendeu? Quem está entendendo aqui, queridos? Então o que é interessante? A carne sempre vai impulsionar para... E o espírito impulsiona para o quê? Para o espírito. Pastor, o que o senhor está explicando aqui? Primeiro, o princípio. Paulo está mostrando para nós o princípio. O que primeiro você precisa entender, para depois você compreender como é que isso é na prática, como é que isso se aplica na vida das pessoas. Amém? Então, primeiro, existem quantos princípios, irmãos? 2. Qual a natureza desses princípios? E espírito. Esses princípios são o que mesmo? Uma disposição que opera dentro das pessoas. Amém? De cada ser humano. Entendido até aqui? Agora, olha que coisa interessante para você observar. Volta para o versículo 5. Olha essa palavra agora. Por quê? Você está lendo aí? Olha só. Porque os que são. Segura. Porque os que são. Por isso que eu falo, você tem que ir lendo a Bíblia e você vai observando esses detalhes. Porque olha o que Paulo está falando aqui, o que o texto está dizendo. Porque os... Se você tiver aí com a sua Bíblia, tem uma caneta, anota esse são. Segundo ou de acordo com a carne. Se inclinam para as coisas da carne. Agora, olha agora. Mas os que são. Circula aí. De acordo, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não é interessante o que Paulo está falando? Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está começando a mostrar para nós. Existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que são do Espírito e existem aqueles que são da carne. Existem o que, queridos? 2 tipos de pessoas. Agora, olha o que ele fala. Os que são. Essa palavra aí, irmãos, são, vem de ser. Vem de constituição. Podemos até colocar assim, ó, identidade. Uma coisa que você vai observar na Bíblia, e isso aqui eu preciso até ratificar mais isso com vocês, tá? É o seguinte: quem você é determina o que você faz. A pessoa que você é vai determinar a sua prática, determina o que você vai fazer. Os que são da carne, o que eles vão fazer? Coisas da carne. Mas os que são do Espírito vão fazer as coisas do Espírito. Então é interessante porque primeiro é o seguinte: quem você é determina o que você faz. Por isso desse são aí que Paulo coloca. Paulo está dizendo, se vocês forem da carne, vocês vão fazer coisas da carne. Mas se vocês forem do Espírito, vocês vão fazer coisas do Espírito. Ou seja, tudo depende da natureza de cada pessoa. Então é aquele exemplo, irmão Sebastiana. Uma mangueira pode dar abacate? Se você vê uma mangueira dando abacate, o que você vai pesar? Hã? E você fala, tem alguma coisa fora da... Né? Tá alguma coisa fora aí. Não é verdade? Ué, o que está acontecendo? Como é que pode uma mangueira dar abacate? Tá com algum problema? Tá ou não tá? Porque uma mangueira, ela vai dar o quê, irmão? Ela vai dar manga. E enquanto ela tiver enquanto ela existir nessa terra, o fruto dela sempre será o quê? Manga. Ela nunca vai mudar a natureza dela para dar... Manga vai dar manga, irmão. É como eu sempre aqui de vez em quando uso esse exemplo com vocês do porco, né? Quem lembra do baby, porquinho baby, que era tudo rosinha, você lembra? Imagina que você tem um porquinho, aí você dá um banho nele.
né? Passa lá um perfuminho de bebê Johnson, passa um talco, coloca uma fita vermelha amarrado nele, solta ele agora. Para onde ele vai? Direto. Ele vai para onde? Para onde que ele vai, moçada? Para onde que ele vai? Mas por que ele vai para a lama, irmãos? É a natureza dele. É da natureza, irmãos. Vocês estão entendendo? É natural, é dele. É da constituição do ser dele. Entendeu? Pouco só sabe fazer isso, irmãos. Pouco só sabe porcalhar, se sujar, não é verdade? Comer lixo e fica ali. É da natureza de quem? Do porco, é dele. Então ele vai fazer o quê? Porcalhada, né? Porcada. Ele vai fazer de acordo, né? Porco late. Quer ver um porco latindo? Não. Por que um porco não late? Porque ele não é cachorro, não é do quê? Da natureza. Quem entendeu? Então Paulo está dizendo assim, ó, os que são, quer dizer, é a natureza, irmão. É da natureza. Então se o sujeito, irmão, peca, faz o que faz, por que ele faz? É da natureza dele. Enquanto não transformar aquela natureza, enquanto não mudar aquela disposição interna, ele vai continuar, irmãos, pecando, 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 como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por isso que eu falo, não adianta a gente às vezes ficar brigando com a pessoa, se é da natureza. Tem um termo que o pessoal usa aí fora, que a gente pode até colocar, é a índole da pessoa. Enquanto não mudar essa índole, ela vai continuar. Então o que Paulo fala? Os que são. Se é da natureza, meu irmão, não tem o que fazer. Enquanto não mudar essa natureza, enquanto não deixar de ser, né? Enquanto não deixar, tem que deixar de ser carne para passar a ser espírito, Paulo está dizendo, não adianta. Porque por mais que você pegue uma pessoa que a natureza é carnal, e você quer começar a ensinar para ela como são as coisas de Deus, irmãos, isso é perigoso. Porque lembra que Jesus falou? Tem como colocar vinho novo em odre velho? Ele fala, se você fizer isso, ele vai o quê? Rebentar, ele não suporta. Enquanto não trocar o odre para um odre novo, você jamais derrama vinho novo. O que Jesus disse? Não pode dar o quê? Pérolas. É o que muitas vezes a gente faz, irmãos. A gente dá pérolas a quem? Aos porcos. Por quê? O que um porco vai fazer com pérola? O que Jesus está falando ali? Da natureza da pessoa, do sujeito. Enquanto não ser ovelha, não adianta. Enquanto é bode, irmão. Quem está entendendo? Enquanto é bode, irmão, e bode eu falo para você, é traiçoeiro. Você já viu como bode é traiçoeiro? Vira as costas para um bode para ver o que ele faz com você. Irmão, o bode você tem que andar assim, olhando para ele, sabia, né? Você não pode ver, vira as... Ih, ele é traiçoeiro, irmão. Bode é terrível, irmão. Bode berra, né, grita. Aí Jesus vai dizer também, o joio, olha lá, as naturezas. Ele não fala do joio? O joio é a natureza da carne. E o trigo é a natureza do espírito. Então você observa o texto dentro da Bíblia? Sim ou não? Aí você quer que eu vou ainda mais lá atrás? Caim. Qual é a natureza de Caim? Qual era? A carne. E de Abel? Espírito. Estão percebendo ou não? Qual é a natureza de Ismael e Isaac? Ismael o quê? Carne. E Isaac? Espírito. E a natureza de Sara e Agar? Agar é o quê? Carne. Está percebendo que isso está aprendendo na Bíblia? Sara é espírito. Percebe? Então ele está falando o seguinte, tudo vai ser de acordo com a natureza, entre aspas, com a índole da pessoa. E se não mudar essa índole, irmãos, não adianta. Então, presta atenção. Quem você é, a natureza que você carrega, vai determinar o que você faz. E não o inverso. Porque a pessoa pensa o quê? Que o que ela faz determina quem ela é. Não, irmão, é o inverso. Quem você é que vai determinar o que você faz. Quem é carne
Vai fazer coisa da carne, não adianta. Quem é espírito? As coisas do espírito. Por isso que a disposição interior ela tem que mudar. Isso é possível através do quê? Novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do espírito? Tem que nascer de novo. Tem que passar pela experiência do novo nascimento. Enquanto não passar, vai ser sempre carne. Quem está entendendo aqui? Está abrindo o entendimento para vocês? Por quê? Porque é disposição interna, o foco da mente muda. Por que meu foco antes de Cristo é o mundo? Carne. Porque a minha disposição, a minha natureza só porque é coisa do quê? Carne. Nascer de novo, nova criatura. Muda agora, meu foco da minha mente muda. Percebeu ou não, igreja? Vai mudar. Porque a minha disposição interna mudou. Isso é maravilhoso, crente. Amém? Porque sua disposição interna mudou. O foco da sua mente mudou. Por conta da natureza. Amém, igreja? Então, muitos pensam que precisamos fazer para ser. Não. Primeiro é ser, para depois o quê? Fazer. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Amém, queridos? E aí, o que é interessante? Não existe neutralidade no mundo espiritual. Você percebeu o que Paulo está falando aqui? Não tem meio termo. Não tem, como é que eu posso falar? Esnal ou car espírito. Não tem car espiritual, não tem a junção. Quem entendeu? Ou é carne, ou é espírito. Meio termo não existe. Não tem muro. Quem entendeu? Paulo está dizendo o seguinte, não há neutralidade. Eu sempre falei isso para vocês, irmãos, no mundo espiritual não há neutralidade. Quantos estão entendendo aqui, igreja? Ou é carne, ou é o quê? Espírito. Não tem assim, né? Carpírito. Tem isso? É um híbrido, né? Aí seria um híbrido, né, irmãos? Um Frankenstein, né? Um pedaço de um pedaço de outro. Quem está entendendo? Um ouvido de um olho de outro. Quem entendeu? Mas você sabe que tem muito crente dentro da igreja assim. Que ele é um ser assim, um Frankenstein, né? Ele é totalmente assim, um híbrido, montado daqui. Não existe. Não existe meio a meio, não tem, né? Ou é carne, entendeu? Ou é álcool, não tem flex. Ou é álcool e gasolina. Quem lembra dos carros de antigamente? Lembra, Cecília? Você lembra? Você já teve algum carro que era só álcool ou só gasolina? Já teve? Fusca, Kombi, já teve? Já teve, moça? Né? Os carros antigamente como é que eram? Não é assim? Não era assim, mano? Ou é álcool, se misturasse, o que acontecia? Acabou. Na hora que o álcool, principalmente gasolina, né? Que entra o álcool lá, pelo amor de Deus, acabou, né? Afoga o motor, né? Dava um, né? Não é isso? Então, mas no mundo espiritual não é assim, não, irmão. Ou é um, é outro. Quem está entendendo, igreja? Amém, irmãos? Então, é interessante, não existe um pêndulo, porque tem pessoas que acham isso, ó, é um pêndulo. Ah, hoje eu estou mais carnal. Hoje eu estou na carne. Aí depois no outro dia, não, agora eu estou no espírito. Não existe isso, irmãos. Ou é um, ou é outro. Os dois não tem como. Não é um pêndulo que fica balançando. Lembra aqueles relógios antigamente que ficava assim? Um pêndulo, né? Quem lembra? Então tem gente que fala assim, hoje você não quer, hoje eu estou na carne, irmão. A gente ri, mas é bem assim. Hoje eu estou na carne, irmão. Aí o pêndulo volta, né? E hoje? Não, hoje eu estou, paz e amor, hoje eu estou no espírito. Acordei de bem com a vida. Ai, eu já orei, já jejuei. Aí outro dia, irmã, hoje eu não estou bem não, já chutei o cachorro, briguei com o marido, com a mulher, já xinguei a vizinha, hoje eu estou na carne. Não existe isso. Ou é carne ou é espírito. É de acordo com o quê? Com a natureza. Com a disposição. Amém, igreja? Amém? Então, o que é interessante? Tudo depende do quê? Do princípio ativo. Se for carne, vai inclinar para o quê, irmãos? E se for espírito? Para as coisas do quê? Do espírito. Quem entendeu até aqui? E olha que é só o verso 5 ainda. Quem está entendendo? Por isso que eu falei, a gente tem que ir devagarzinho, irmão. Não tem como a gente correr. Agora, entrando no verso 6. Vamos lá? Para o verso 6. Então, depois que Paulo apresenta os dois princípios, o que ele vai mostrar agora?
a consequência, o resultado, o destino. Por quê? Por que você está falando desses dois princípios, Paulo? Porque é o seguinte, a inclinação da carne é o quê? É morte. E a inclinação do espírito, irmãos? Vida e paz. Então presta bem atenção que o pastor vai falar aqui. Vida e paz. No verso 6, então, agora, Paulo vai explicar para nós a consequência. Seria o seguinte, ó, causa e efeito. A causa, princípio ativo, e a consequência, o efeito. Então o que ele fala? Se for carne, qual vai ser o efeito? Morte. E se for espírito, qual é o efeito? Vida e paz. Ou seja, é isso que nós experimentamos nas nossas vidas. De acordo com o princípio ativo que opera dentro de você, é o que vai determinar se você experimenta morte ou se você experimenta o quê? Vida e paz. Então o que Paulo está mostrando? A consequência dessas duas disposições. Então se é carne, você vai experimentar morte. Se é espírito, a pessoa experimenta o quê? Vida e paz. Agora, lembra que eu falei que você tem que degustar a palavra? Lembra? Lê de novo o verso 6. Vamos lá. Olha o que ele diz, irmãos. É muito interessante isso, esse detalhe, tá? Muito interessante, porque ele está falando assim, ó. Porque a inclinação da carne, olha agora, ó, é morte. É morte. E a inclinação do espírito? Olha o é. Então se você tiver aí com a sua Bíblia, circula essa palavrinha é. Tanto dos dois. Tanto do que carne é morte, quanto espírito é vida. Amém? Tá, pastor, o que isso significa? Irmãos, é maravilhoso. Porque o que eu te falo? Quando eu li esse versículo, eu entendi assim, né? Olha como é que eu entendi. Se a pessoa tiver uma vida na carne, essa vida na carne vai levar ela à morte. E se a pessoa tem a vida no espírito, essa vida no espírito vai levar ela à paz, vai levar ela à vida. Ou seja, a minha ideia era de algo futuro. Algo que eu ficasse esperando acontecer. Mas não é isso que ele está falando aí. Percebeu? Ele não está falando assim, irmãos, que a vida na carne te leva a uma vida cheia de problemas. Cuidado, irmão. Ou a vida no espírito te leva a uma vida te leva, né, a uma vida de vida eterna, né, de zoe e de paz. Então olha que benção, irmãos. Vou dizer para você, é também, nesse sentido, quando você está pregando. Até para a pessoa entender. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você é carne, qual é a sua condição? Atual. É morte. Ou seja, você já está na morte. Carne e morte, irmãos, são o que, pastor? Sinônimos. Paulo está dizendo que são as mesmas coisas. Carne e morte são as mesmas coisas. Ou seja, uma pessoa que está na carne, ela está onde? Na morte. O tipo de vida que ela experimenta é uma vida do quê, irmãos? De morte. Então, quantos de nós aqui, quando estávamos na carne, estávamos aonde? Na morte. Você vê como que uma única palavrinha, como muda o sentido, completamente nos revela esse é, viu que mudou tudo? Porque o quê? São sinônimos. Praticamente sinônimos. Carne e morte são o quê, queridos? São o quê, irmãos? Sinônimos. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Vocês estão entendendo o que o pastor está falando aqui? O que Paulo está falando aí? Vocês entenderam a explicação? Quem está na carne já está no quê? Está na morte. Agora, interessante, e quem está no espírito? Já está na vida e na paz. Por quê? São as mesmas coisas.
É como se estivesse explicando a natureza de cada um. Qual é a natureza da carne? Morte. Qual é a natureza do espírito? Vida e paz. Então, se você está na carne, se vocês são carne, vocês estão experimentando uma condição do quê? De morte. Quem está entendendo, queridos? De morte. Amém, amados? Então, é interessante a gente observar isso, porque o que Paulo está mostrando não é uma condição futura, mas já é presente. É de agora, irmãos. Não é que você vai experimentar a morte. E também, se você está no Espírito, vai experimentar a vida e paz. Não. Você já está experimentando de acordo com o princípio ativo que estiver operando em você. Ou é carne ou é espírito. Um dos dois princípios ativos. Amém? São esses dois princípios que vão determinar se você está experimentando morte ou se você está experimentando o quê? Vida e o que mais, irmãos? E paz. Quem está entendendo, igreja? Está compreendendo até aqui? Então o que Paulo está fazendo? Uma espécie de um diagnóstico. Amém? Não é um aviso. Ó, cuidado. Você vai... Não, é isso, é o diagnóstico. É isso aí. É o que Paulo está mostrando para nós aqui. Amém, queridos? Agora, é importante você entender isso aqui. Quando Paulo fala morte, o que significa isso? Entendeu? Quando Paulo aqui fala morte, o que Paulo está querendo dizer com isso? Quando ele está explicando, ó, é morte. Quais são as implicações por trás disso? Vou te mostrar algumas. Primeira, Paulo não está falando de morte biológica. Amém? Então não está falando de você morrer, né? Porque tanto que está na carne quanto no espírito, se Jesus não voltar, biologicamente vamos o quê? Morrer. Então ele está falando da morte biológica? Não, não é sobre isso que ele está falando. Amém, igreja? Mas sobre o quê? Primeira, sobre uma separação, e é interessante, eu coloquei assim, ó, funcional de Deus. Uma separação funcional de Deus. Ou seja, quem está na carne, uma pessoa que tem a disposição da carne, a mente voltada para a carne, porque ele é carne, ele vive um estado de alienação em relação a Deus. Como assim, pastor? Ele vive independente de Deus. Ele está nem aí para Deus. Fala a verdade, não era assim que vocês eram antes de Cristo? Vocês se importavam com aquilo que Deus achava, pensava, desejava para vocês? Vocês ligavam para aquilo que Deus tinha planejado para vocês? Vocês se importavam com o que Deus achava? Você simplesmente o quê? Vivia a sua vida a partir do quê, irmãos? Do que você achava. Né? Porque eu não sabia, é isso aí. Então você vivia uma vida o quê? Assim, a partir da carne, dos meus sentimentos, meus pensamentos, do que o mundo colocava, e ali eu ia seguindo. Como é que é? Dá com pau? Mas é mais ou menos isso, né? Como é que é a música do pagodinho lá, do pagodinho? Como é que a gente vivia lá, antes de Cristo? Como é que é a música do pagodinho? Ah, meu irmão, deixa a vida me levar, meu irmão. Segue o fluxo. Não era assim? E você não se importava com o que Deus achava, pensava, você estava nem aí. Então quando ele fala de... Por isso que ele fala, a pessoa que está na morte, uma pessoa que está vivendo independente de Deus, irmão. Ele nem está nem aí com o que Deus acha, pensa. Né? Nem ligava. Se casamento para Deus era um só. E pegava um e largava, já estava com o outro. Ah, eu quero viver, aproveitar. Como é que é? Dois? Dois o quê? A irmã falou que era dois em um dia só, irmã Maria. Você está vendo? Já largava um, pegava outro. Mas não é assim que os que estão na carne, os que são da carne vivem, sim ou não, irmãos? Então o que é estar na morte? É você viver independente, separado de quem? De Deus. Então o que acontece? O que é separação funcional? É que na funcionalidade, todo dia você está vivendo, funcionando, mas é um funcional o quê? Separado de quem? Está funcionando, mas separado de quem? De Deus. Segundo, o que é morte? Aí aqui volta, condenação.
Porque nenhuma condenação há para quem? Que está no Espírito, em Cristo. Mas e quem está na carne? Ele continua o quê? Condenado. Condenado ao quê, irmãos? Na morte. O salário do pecado? Então ele vive o quê? Debaixo do quê? De uma condenação. Ele está sob condenação. Olha que interessante. Porque a morte é o estado de condenação. Entendeu como é que é? A morte é o estado de condenação. Se o sujeito comete um crime, ele vai parar na cadeia. Ele está num estado de condenação ali. Mas qual é o estado de condenação? É a morte? Não, prisão. Reclusão, ele vai ficar recluso. Esse é o estado de condenação dele. Ele está vivendo debaixo da condenação dele. Reclusão, prisão. Então quem está na carne vive também debaixo de um estado de condenação. Qual é? Morte. Está vivendo debaixo da morte. Da condenação. Então quando Paulo fala da morte, é o seguinte, ó, quem está na carne, está vivendo sem Deus, está debaixo de condenação. Consta dele aqui, queridos. E aí, irmãos, por fim, morte eterna. Aí sim é algo futuro. Mas o que é interessante? É que esse estado de morte, que é de condenação de morte, vai nos levar para uma morte, se não alterar isso, vai nos levar para uma morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Para o inferno. Está percebendo ou não? Ou seja, a segunda morte, a carne barra morte, nos leva para a separação eterna. Quantos estão entendendo aqui? Mas isso é para aqueles que são o quê? Que são o quê? Carne. Já estão vivendo dentro dessa esfera, desse ambiente. Quantos estão entendendo, queridos? Só que Paulo diz, e os que são espírito? Qual vai ser o resultado, irmãos? Vida e paz. O que eles experimentam? Vida e paz. Amém? Então o que Paulo está dizendo? Olha que interessante. Que o Espírito não nos leva apenas a uma vida melhor. Não. Uma vida melhorada. Mas nos leva a uma nova existência, a um novo tipo de vida. Que você nunca havia experimentado antes, meus irmãos, antes de Cristo. Não é uma vida melhor. Por isso que eu falo assim, pastor, estou indo para a igreja para ver se as coisas melhoram. Ó, se essas coisas melhoram, está relacionado com a carne, com a vida adâmica, com a velha vida, Deus não tem compromisso nenhum com isso. Aliás, Deus quer destruir essa vida. Ele quer matar o Adão, quem lembra? Porque o Adão está condenado. Agora, o que o Senhor tem, se você vem para cá e diz assim, eu quero viver uma nova vida, aí sim. Aí Deus vai te dar uma vida completamente diferente, nova. Nova, que você nunca viveu antes. Amém, igreja? Então o que acontece? O Espírito não nos leva apenas, mas uma nova existência, um novo tipo de vida, que traz dois elementos inseparáveis, vida e paz. Então quem está no Espírito, o que experimenta? Hein, Marcelo? Vida e paz. Quem está na carne, os que são da carne, experimentam o quê? Estão experimentando morte. E os que estão no Espírito são do Espírito, estão experimentando o quê? Vida e paz. É vida e paz. Quantos estão na vida e paz aqui? Diga, eu estou na vida e paz. Se você já creu em Cristo Jesus, você está experimentando hoje vida e paz. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Vamos entender essa vida e paz e a gente já conclui, tá? Primeiro, o que significa a vida? Já preguei isso para vocês aqui numa das sextas-feiras, tá? Mas o que é vida? A palavra vida vem de uma palavra grega, zoe. Diga comigo, zoe. Zoe. Lembra? Quem lembra do zoe? Lembra? Zoe. O que é zoe? Presta bem atenção. Zoe não é quantidade, é qualidade. Fala de um tipo. Deu para entender? É um tipo. Quem gosta de café aqui?
Se você gosta de café mesmo, você vai saber que todo café não é igual. Depende da qualidade. Pode até ter a mesma quantidade, 500 gramas, sim ou não? Mas a qualidade é a mesma? Não. Quem está entendendo? Produto de limpeza também é assim? Tem produtos e produtos. Mas e a qualidade? Está percebendo? Quando eu falo isso, eu quero que você entenda isso. Que é uma qualidade de vida. Entendeu, irmãos? Que não é aquele café ruim, não. Que vem pedaço de madeira junto, que vem umas coisas junto. Quem entendeu? Não, não é isso aí, não. Tá? Mas é aquele, irmão, café, que é o café. Aquele café. Sabe? Sabe? Na hora que você abre, você sente só de abrir aquele cheiro de café, você fala, meu Deus. Quem está entendendo? Na hora que você faz o café, você fala... Porque tem café que não cheira. Você já viu que tem café que não cheira, irmão? Tem cheiro nenhum. Você fala, como é que pode café não ter cheiro? Tem algum problema. Café tem que cheirar. Tem que ter aquele cheiro de café, não é verdade? Então, mas eu estou falando do que para você? De quantidade? Porque se for quantidade, todo café é 500 gramas. Mas é tudo igual, irmão? Não é, a qualidade muda. O que eu quero dizer? Eu estou falando de vida. Só que quando a Bíblia fala de vida aqui, é uma qualidade de vida que não existe nesse mundo. Esse mundo não gerou. Esse mundo não tem. É uma qualidade de vida que vem do próprio Deus. Zoe, a gente fala vida eterna, mas é interessante porque assim, quando fala de vida eterna, a pessoa pensa assim, eu ia morar lá. Não. Quando a gente fala de vida eterna na Bíblia, ele está falando o seguinte, que a mesma vida de Deus, você passa a experimentar em você. A qualidade, o tipo de vida de Deus. A vida dele passa a ser a nossa vida. Por quê? O ser humano tem dois tipos de vida. Quando a gente fala de vida no espírito, a gente tem que estudar isso. Vida biológica, que é a bios, carne. O mundo é criado na vida biológica, né? No grego é bios. Só que o ser humano tem uma vida a mais, entre aspas, né? A psique, vida natural. A vida na carne. Só que o ser humano não veio com a Zoe, que é a vida de Deus, porque essa vida é o próprio Deus. E aí Deus dá a vida dele para nós. Para aqueles que são do Espírito, eles já estão experimentando o quê? Nós já estamos. Nós não vamos experimentar a vida eterna. Você já está experimentando a vida eterna. Aleluia, igreja. Amém? Então quando ele fala de vida, ele está falando assim, ó, uma qualidade, um tipo de vida que pertence a Deus, que é de Deus, que Deus pega e nos dá. Esse tipo de vida. E é interessante, porque está falando de Espírito. Então quando se diz vida, fala também de regeneração, novo nascimento. Por quê? O que é do Espírito, ou os que são do Espírito, eles nasceram de novo. O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito regenerou. Nos tirou do estado de morte e nos trouxe para o estado do que, irmãos? De vida. O Espírito é quem vivifica as pessoas. Lembra de Ezequiel 37? Profetiza ao Filho do Homem, profetiza ao Espírito, para que entre nesses corpos e dê o quê? Vida. Porque você tem que entender o seguinte, que na primeira vez que ele profetiza o Ezequiel, ele profetizou, ok, osso com osso, carne com carne, tendão com tendão. Mas tem que entender que ficou tudo caído no chão lá, irmão. Aqueles corpos caídos no chão. Porque eles estavam ainda sem o quê? Sem vida. Aí quando profetiza o Espírito, aqueles corpos começam a se levantar. Porque a vida entrou neles agora. Quem está entendendo? Então você observa que Espírito e vida são sinônimos. Quando o Espírito entra, você começa a experimentar a verdadeira vida. A vida abundante. A vida eterna. Antes, ninguém tinha vida. Nem vegetar, você vegetava, se você quer saber. Porque a pessoa que está em estado vegetativo, ela está viva. Ela só não reage ao ambiente. Mas está viva ainda, está ali. Sem Cristo, não é nem vegetativo. É como se a gente não existisse. Mas passamos a ser, a partir do Espírito. Quantos entenderam aqui? Então, a vida no Espírito faz experimentar o quê? A Zoe. E depois ele diz o quê? Paz. Amém? Paz. Quem está no Espírito experimenta o quê? Paz. Fala a verdade. Quando você recebeu Jesus, qual é a primeira coisa que você experimentou?
Você lembra quando aquilo entrou no teu coração? Aquela paz, aquele sossego. Quem lembra disso? Uma sensação que você diz, parecia que estava flutuando, sim ou não? Quem lembra? Mas é interessante que essa paz nunca mais sai de nós. O ser humano experimenta a paz. Aí deixa eu te explicar. Na Bíblia existem paz em dois sentidos. A paz objetiva, que está relacionado com a nossa justificação, com a obra de Cristo. E eu vou te falar que, na verdade, a paz subjetiva é fruto da paz aqui, ó, da justificação. Como assim justificação? Eu agora vivo em estado perfeito de harmonia, porque eu fui reconciliado com Deus. Ou seja, lembra? Eu, o regenerado, aqueles que são do Espírito, não estão mais em conflito com Deus. Lembrou? Por que não? Porque o que causava o conflito entre eu e Deus? Os meus pecados. Porque o salário do pecado é o quê? Ele é um Deus justo. Ele tem que punir o pecado, sim ou não? Deus justo não vai punir pecado? Agora, o que é interessante? Ele puniu os meus pecados? Sim ou não? Mas foi em mim? Sim e não. Sim e não. Foi em Cristo. Mas eu não posso esquecer que eu também estava lá com Cristo. Quem está entendendo? Foi na cruz. Agora, se os meus pecados, irmãos, já foram julgados e condenados, Deus vai me julgar do quê? Por isso que Paulo diz no versículo 1 de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu amo essa passagem. Aleluia. Então, como agora Deus, não quer me matar, não quer me destruir, quer dizer, eu não vivo mais debaixo daquele ameaço. Quem já viveu debaixo de ameaça? Aqui é dureza, né, irmão? Você vê debaixo de ameaça? Quem já viveu assim? Com algum chefe, às vezes uma mulher com o marido, né? É terrível. Hoje não tem mais essa ameaça de Deus contra mim. Quem está entendendo? Ou seja, eu e Deus estamos em paz por causa de quem? Hoje Deus está sorrindo para mim. Está sorrindo para você. Ele não tem mais raiva, ele não está mais bravo, não. Hoje ele só sorri. Porque entre você e ele está tudo bem, não tem mais conflito. Quem está entendendo, igreja? Amém, irmãos? Quer dizer, não estamos mais em guerra. Aí que interessante, essa paz objetiva, que foi causada ali pela cruz, gera uma paz subjetiva. Entendeu? Que é o quê? Serenidade interior, tranquilidade, sensação de segurança no coração, porque Deus não é mais o meu juiz, condenador. Hoje Ele é meu Pai. Ele é meu Pai, cheio de amor, que quer me abençoar cada dia mais, que me ama. Então isso não traz paz? Fala a verdade, irmãos. Isso nos traz o quê? Paz. Quantos estão entendendo aqui? O destino do crente não é apenas escapar da morte, mas entrar na plenitude da salvação de Cristo. Quantos entenderam? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém, igreja?